Pensa rápido, o que vem à sua mente quando escuta a palavra anjo? Provavelmente uma figura bonita, né? Com túnicas brancas, asas de pena, talvez uma auréola brilhando, uma imagem de paz, de tranquilidade. Mas e se eu te disser que essa imagem está completamente errada? E se os textos sagrados, na verdade, descrevessem algo muito, mas muito mais bizarro? Olha só que curioso. De um lado, a gente tem um anjo da cultura pop, humano, elegante, sereno. E do outro, bom, do outro a gente tem as criaturas que a Bíblia realmente descreve. Seres que parecem ter saído de um pesadelo, cheios de olhos, asas e faces de animais. A pergunta é: o que são essas coisas e como é que a nossa imagem de anjo ficou tão diferente do original? É isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente começar a entender essa história, vamos para a raiz da palavra. Anjo vem lá do hebraico malar, que significa uma coisa bem simples, mensageiro. Esses seres aparecem bastante no Antigo Testamento e a função deles era bem direta. Então, esses são os anjos que a gente até reconhece, os malak. Eles têm uma aparência humana, geralmente com asas, e o trabalho deles é entregar as mensagens de Deus e executar ordens, tipo o anjo da morte no Egito, sabe? Anjos como Gabriel e Miguel se encaixam aqui. Só que tem um detalhe, na enorme e complexa hierarquia do céu, eles estão, acredite se quiser, lá embaixo. E aí fica a pergunta, né? Se esses são os mensageiros, a classe mais baixa, o que será que a gente encontra nos degraus mais altos dessa escada? É a partir daqui que a coisa começa a ficar bem estranha. Subindo na hierarquia, a gente encontra os querubins. E, por favor, esqueça aquela imagem de bebês gordinhos com arco e flecha. A primeira vez que a Bíblia fala deles, eles aparecem como guardiões ferozes com espadas de fogo, protegendo a entrada do Jardim do Éden. Nada fofinhos. A melhor descrição que a gente tem vem de uma visão do profeta Ezequiel. E olha, se prepara. Ele descreve criaturas com uma forma meio humana, mas com 4 rostos diferentes, 4 asas e pés que pareciam cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. Imagina só a cena: um único ser com o rosto de homem, de leão, de boi e de águia, tudo ao mesmo tempo. 4 asas, mãos de gente escondidas debaixo delas e pés de bezerro. E eles se moviam como um relâmpago, sempre para frente, sem nunca se virar. Definitivamente não é a imagem de um anjinho da guarda, né? E o mais interessante é que essa aparência de mistura de seres não surge do nada. Ela lembra muito os Lamassu da Babilônia, que eram leões alados com cabeça de homem, ou até a esfinge do Egito. Eram criaturas que guardavam lugares sagrados. Isso mostra que, provavelmente, existia uma troca de ideias e de mitologia entre os povos daquela região. Bom, se a descrição dos querubins já pareceu bizarra, se prepare para os serafins. Eles estão ainda mais para cima na hierarquia e a função deles é cuidar do trono de Deus. Eles vivem na presença direta da divindade. Quem descreve os serafins é o profeta Isaías. Ele conta que viu seres com 6 asas, e o jeito que eles usavam as asas é fascinante. Com 2, eles voavam, com 2, cobriam o rosto num sinal de humildade perante Deus, e com as outras 2, cobriam os pés. E eles passavam todo o tempo cantando Santo, Santo, Santo. O nome deles, serafim, vem da palavra hebraica serap, que significa queimar. Por isso, eles são conhecidos como os ardentes, ou os que queimam. Talvez seja uma referência ao brilho deles, por estarem tão perto da luz divina. Eles são considerados o mais alto coro de anjos. E tem outra camada de significado aí. No hebraico antigo, a palavra saraf também era usada para descrever uma serpente venenosa. E lá no Egito Antigo, a naja era chamada de a flamejante. Então, tudo aponta para uma imagem muito antiga de serpentes aladas, de fogo, guardiões do que é sagrado. Agora a gente chegou no topo da bizarrice bíblica, os ofanins. E olha, eles nem são descritos como criaturas vivas, no sentido que a gente entende. Eles são rodas vivas e cheias de olhos. É na mesma visão dos querubins que Ezequiel descreve essa coisa maluca. Ele vê rodas de ouro, construídas de um jeito impossível, como se fosse uma roda dentro de outra roda. E o detalhe mais perturbador, os aros dessas rodas eram gigantes e completamente cobertos de olhos. Vamos tentar visualizar rodas que se cruzam, que se movem para qualquer direção sem precisar virar, todas cobertas de olhos. E o texto diz que o espírito dos querubins estava nelas.
Basicamente, os ofanins são o meio de transporte do trono de Deus, uma carruagem celestial. Uma descrição tão surreal assim, claro, deu origem a todo tipo de teoria. Tem gente que defende que Ezequiel, na verdade, descreveu um OVNI, uma nave alienígena. Outros acham que pode ter sido uma visão causada por alguma substância psicodélica. Já os estudiosos mais tradicionais dizem que tudo não passa de uma grande metáfora para a onipresença e a onisciência de Deus. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Depois de conhecer todos esses seres, aquela imagem de um céu cheio de gente tocando harpa em nuvens parece simples demais, não acha? A visão que a Bíblia apresenta é de um lugar muito mais complexo, mais estranho, quase alienígena. Então, talvez a palavra anjo seja pequena demais para descrever os querubins, os serafins e os ofanins. Talvez o termo ser celestial se encaixe melhor. Porque se o céu descrito nesses textos for real, ele não é um lugar só de seres parecidos com a gente. É um ecossistema cósmico, habitado por essas maravilhas aterrorizantes. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Será que os profetas estavam descrevendo literalmente o que eles viram? Ou será que a realidade divina é tão imensa, tão diferente de tudo que a gente conhece, que a mente humana só consegue tentar traduzir isso através de símbolos estranhos e monstruosos? A resposta talvez esteja muito além da nossa capacidade de compreensão.